Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade às aulas da escola dominical. Eu sou o diácono Edson e estamos estudando o livro do pastor, bispo J.C. Ryle, que fala sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A continuidade que daremos agora é sobre o capítulo número 16, que fala sobre estáveis sem Cristo, né? O texto de Paulo, do capítulo 2 de Efésios, que é bem interessante, né? Para a nossa apreciação sobre esta leitura, e eu queria fazer a leitura justamente desse texto e do contexto para que nós possamos estar inteirados de tudo aquilo que Paulo queria passar e o que o bispo J.C. Ryle ele queria também trazer para nós a respeito da sua exposição sobre quem está sem Cristo e o que isso pode trazer de consequências, né, para o homem que não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. O texto está lá em Efésios 2 e o versículo é o versículo 11, 12 e 13 que eu queria ler com os irmãos, apesar de que o texto está no versículo 12, mas eu queria fazer essa leitura para que a gente entenda um pouco o contexto. Diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amém? Então, irmãos, é um texto bem interessante porque ele vai mostrar a realidade do homem depois da sequência que Paulo vem trazendo para os irmãos de Efésios, para os irmãos Efésios da cidade de Éfeso, sobre como era a condição espiritual deles antes de conhecerem a palavra de Deus e como eles estão agora, a partir do momento que eles conhecem e foram restaurados, foram tornados cristãos, né? Ele vai dizer no primeiro versículo deste capítulo que estes homens estavam mortos em pecados e delitos e por causa disso eles não tinham comunhão com Deus. É interessante que Paulo faz a comparação da incircuncisão e da circuncisão, porque na realidade aqueles que são gentios e aqueles que não foram nascidos na promessa, cuja a promessa foi dada desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, eles eram considerados incircuncisos, porque eles não tinham a agraciação, eles não tinham o favor da lei para poder seguir e se fazer povo de Deus. Porém, Paulo também está dizendo que não quer dizer que porque aquele povo, ou todos aqueles que foram nascidos de Abraão, que são chamados de circuncisos, eles são salvos. E essa é a diferença. Porque a principal circuncisão, Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 3, é a circuncisão espiritual. É aquela que quando nós morremos com Cristo e assim ressuscitamos com Ele. Essa é a principal circuncisão para o ser humano. E Paulo vai mostrar justamente esta realidade e dizer a eles no versículo 12, estáveis sem Cristo. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. E o bispo J.C. Ryle, ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer essa compreensão para nós, para que nós possamos saber o que realmente é estar sem Cristo. O que realmente pode acontecer ou pode acarretar um homem que está sem Cristo. E eu gostaria de trazer, segundo o estudo, a exposição do bispo, 3 pontos que ele diz que reconhece, né, que possamos reconhecer um homem que ainda não tem Cristo, ou que está sem Cristo. Primeiro é que o homem que está sem Cristo é um homem que não possui um conhecimento racional sobre ele. E isso é interessante, porque muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, muitas pessoas até falam de Jesus, mas apenas como um homem, apenas como um mito, apenas como um profeta, apenas como muitas vezes em livros é relatado como se ele fosse um tipo de Buda, de iluminado. Porém, irmãos,
esse tipo de conhecimento racional que o bispo fala é um conhecimento que nos leva a entender quem é Cristo, o que ele fez, o que significa para a humanidade, o que ele fez aqui na terra, a sua obra. E isso, se nós perguntarmos, muitas vezes até em nossas igrejas, as pessoas não saberão responder com propriedade, de acordo com as Escrituras. Por quê? Porque elas não têm esse conhecimento racional de quem realmente é Jesus. E o segundo ponto é que o homem que está sem Cristo, uma das qualidades de um homem que está sem Cristo é que ele não tem fé em Cristo como seu Salvador. E há pessoas que conhecem Jesus, comungam na igreja. Há pessoas que se auto-intitulam cristãs e também no mundo afora que falam de Jesus até com muita sabedoria e conhecimento, até citam credos como o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, mas eles não têm depositado nele uma fé que faça eles entender que só Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida, que Cristo morreu para que aqueles que estavam mortos em pecados e delitos, assim como Paulo fala em Efésios, tenham vida e a tenham em abundância e sejam resgatados da morte, das trevas, para a luz, para a eternidade com Deus. Esse é o Cristo que nós cremos. Mas eles não têm, nessa segunda qualidade que o bispo fala, não têm essa fé em Cristo como único e suficiente Salvador. Irmãos, também temos a terceira explicação sobre esse homem que está sem Cristo, que é quando a obra do Espírito Santo não pode ser vista nele. E isso é interessante, porque não ter um conhecimento racional sobre Cristo, não ter fé nele como Salvador, também resultará em uma vida onde não se evidencia o Espírito Santo de Deus, a obra do Espírito Santo. E eu gostaria de trazer um exemplo do pastor Billy Graham, que foi contada pelo pastor R.C. Sproul, e ele disse que certa feita Billy Graham estava em um evento chamado nos Estados Unidos para jogar golfe com o presidente dos Estados Unidos no tempo e um dos melhores jogadores, o melhor jogador do mundo de golfe, que eu não me lembro aqui o nome, mas é como se hoje fosse o Tiger Woods dessa época. E ele disse que depois da partida de golfe, o homem que era o melhor jogador de golfe do tempo, ele não conseguiu acertar uma tacada no buraco onde deveria colocar as bolinhas do golfe. E um repórter ficou curioso e perguntou a ele: mas por que você não acertou nenhuma tacada, você que é tão hábil com o taco de golfe? Ele simplesmente, de forma um pouco embrutecida, pegou sua bolsa, botou nas costas e disse: eu não preciso que Billy Graham venha com essas coisas do evangelho para mim. E foi embora. Depois de meses, ele foi levado a uma entrevista por uma emissora, e nesta entrevista, o repórter perguntou a ele: eu me lembro aqui que você participou de um jogo com o presidente dos Estados Unidos e com o pastor Billy Graham. Só que naquele momento houve algo interessante, que você dificilmente erra consecutivamente. Porém, neste momento você errou, não conseguiu acertar uma tacada. O que foi que aconteceu? O que foi que Billy Graham lhe disse que lhe deixou tão enraivado? Aí ele disse: esse é o problema. Ele não disse nada. Ele estava lá. Irmãos, a obra do Espírito Santo tem sido evidenciada em sua vida? Você tem incomodado o mundo com o seu testemunho? As pessoas têm observado para você e percebido que Cristo é evidenciado nos seus atos, na sua fala, nas suas vestes? Então, em 1 João, no capítulo 3, versículo 9 e 10, o apóstolo do amor vai dizer que existem 3 características que evidenciam de forma factual quem é nascido de Deus. Ou seja, quem tem Cristo em sua vida. A primeira característica está no versículo 9 de 1 João, capítulo 3, que diz que o nascido de Deus não vive na prática do pecado. O nascido de Deus, ele não vive pecando. Apesar de nós ainda
termos a triste presença do pecado em nossas vidas, nós fomos libertos do poder do pecado, como diz Paulo em Romanos 8, e também da condenação do pecado. Porém, o cristão autêntico, nascido de novo, uma nova criatura, que vive para a glória de Deus e tem Cristo em sua vida, ele não vive pecando. Essa é a primeira característica. A segunda característica está no versículo 10, que ele diz em 1 João 3,10, que o nascido de Deus, ele vive na prática da justiça, ele é reto em sua atitude, ele obedece à palavra de Deus, ele não se contamina com as coisas deste mundo, ele vive para a glória de Deus, quer coma, quer beba, faça qualquer outra coisa, ele obedece ao Senhor. E a terceira característica também está no 1 João capítulo 3, versículo 10, ele diz que ele ama a seu irmão. O nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. O nascido de Deus, ele ama a justiça, ele pratica a justiça, ele é reto e ele ama seu irmão. Essas são as características visíveis que nós podemos encontrar em alguém que tem Jesus. Mas a pessoa que não evidencia a obra do Espírito Santo em sua vida, ele não consegue manifestar essas características. Porém, existe uma que é intrínseca, que cabe a nós fazermos uma análise pessoal, que é o que Paulo fala lá em Romanos 8, no versículo 16, quando ele diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós pertencemos e somos filhos de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Esses textos saltam aos nossos olhos porque muitas pessoas são como o jovem rico, que acham que fizeram tudo e que suas forças e suas obras são suficientes para tornar salvo. A religião humana ensina isso, mas a religião bíblica, o que a Bíblia nos ensina é que não só as obras, mas elas sim evidenciam um salvo, mas o Espírito de Deus, ele nos autentica quando você está vivendo, quando você está pensando, quando você está agindo. Ele diz: ei, tu me pertence. Ei, não vai por aí. Ele está testificando, confirmando a palavra da pregação no teu coração, mudando o teu modo de agir, porque ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Essas três características eu queria trazer para que os irmãos entendessem, como o bispo Ryan queria expor o que é realmente evidenciar uma pessoa sem Cristo. Mas o mais importante fica no segundo ponto deste capítulo, que é justamente qual a real condição de uma pessoa que está sem Cristo. Irmãos, este capítulo ele traz regozijo para aqueles que estão no Senhor. Este capítulo ele traz esperança para aqueles que vivem para a glória de Deus e reconhecem o senhorio do Senhor. Porém, para aqueles que ainda não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador, para aqueles que estão sem Cristo ainda, é atormentador, é perturbador. Irmãos, ele vai dizer o seguinte, e isso está no texto que nós lemos. No versículo 2 ele diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então a primeira consequência e condição real de uma pessoa que não tem Cristo é que ele também não tem Deus. Então não adianta alguns encherem o peito por aí e dizer que conhece a Deus, não reconhece Jesus como Salvador, mas Deus é o seu único Salvador, que ele reconhece só Deus, porque o texto deixa claro que sem Jesus, sem Deus. O autor de Hebreus, ele vai dizer, falando sobre a mediação de Cristo a respeito da humanidade, onde nós temos um único mediador, Cristo Jesus. Ele vai dizer que sem Cristo, sem essa mediação, Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Então nós entendemos que a misericórdia de Deus está inseparada da mediação de Cristo. É por causa do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, que a Bíblia nos mostra que o arco está armado
Mas no tempo do Senhor, ele julgará as nações. E ai daqueles que estiverem sem Cristo. Porque Deus sem Cristo é fogo consumidor. E ai daqueles que não tiver o mediador, o único mediador entre o homem e Deus. Irmãos, o segundo ponto que traz essa condição de quem está sem Cristo é justamente uma pessoa que não tem Deus e não tem paz. A minha paz eu vos dou. Jesus deixou claro, a paz de Cristo está naqueles que servem a Ele, que reconhecem Ele como Senhor e Salvador. Mas as pessoas que estão sem Cristo não têm paz no mundo. É por isso que nós percebemos quando o cristão passa por turbulência, passa por dificuldade, nós passamos agora, estamos passando ainda, né? Está, graças a Deus, sendo estabilizado e nós oramos por isso, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo, mas esse período de pandemia tem afetado a igreja, a sociedade. Mas aqueles que estão em Cristo têm paz e conseguem passar, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todos os impropérios, em paz, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos dá a paz necessária para suportarmos esse dia. Como diz Paulo, em toda e qualquer circunstância eu posso passar, porque o Senhor me fortalece. Irmão, então estar sem Cristo é estar sem Deus, é estar sem paz. Estar sem Cristo é estar sem o céu. E essa é uma das partes mais perturbadoras. Porque sem um Salvador, um Redentor, o homem não se sentiria em casa no céu. Como é que alguém poderia, de forma legítima, dizer que vai para o céu se ele não aceita, reconhece aquele que abriu as portas do reino de Deus, aquele que foi a expressão visível do reino de Deus na terra? Como é que o homem pode dizer que vai passar a eternidade com Deus se ele não reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? E isso é interessante porque as pessoas não querem Jesus a vida inteira. As pessoas só negam Jesus a vida inteira, zombam de Jesus, criticam seus feitos, não acreditam que Ele é Deus, não acreditam nos seus milagres. Mas na hora da morte, querem estar no céu. Só que é improvável, é impossível um céu sem Cristo. É improvável, é impossível alguém dizer que vai para o céu, mas não ter comunhão com aquele que está no céu. E que todo o texto que relata o céu sempre aparece a imagem do Cordeiro de Deus. Olha o que diz em Apocalipse. Vi no meio do trono um cordeiro como tendo sido morto. O trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 3. O Cordeiro é a lâmpada do céu e o seu santuário. Apocalipse 21, 22 e 23. E sem esquecermos do ápice da nossa união com Cristo no céu, as bodas do Cordeiro. Como é que alguém pode participar das bodas do Cordeiro, irmãos, se ele não reconhece esse Cordeiro como seu único e suficiente Salvador? Isso é perturbador, porque muitas pessoas, infelizmente, estão partindo, não conhecem a Cristo, disseram que a Bíblia estava desatualizada, disseram que era um livro ultrapassado, disseram que Jesus disseram vários adjetivos contra o nosso Cristo, mas se perturbam quando um cristão diz que se ele morreu sem Cristo, ele vai para o inferno, é morte eterna. E muita gente em defesa, porque vocês dizem isso, quem são vocês para dizer isso? Mas se a pessoa em vida muitas vezes até evidenciou que era ateu, que não acreditava em Jesus, ou disse coisas até muito mais pesadas a respeito do Cristo que nós servimos, aí agora depois que morre, quer resolver o seu problema. Meu irmão, essa mensagem é perturbadora, mas para aqueles que estão sem Cristo. Porque é como Jesus disse, e deixou bem claro, que depois da lápide, se estiver com Cristo, é no gozo do Senhor. Se estiver sem Cristo, é tormento eterno.
Então eu queria concluir, irmãos, com 3 afirmativas. Primeiro, é melhor estar sem amigos, é melhor estar sem dinheiro, é melhor não ter saúde, é melhor não ter ânimo, é melhor não ter bens do que não ter Cristo. Pense nisso. Segundo, estar sem Cristo é desesperadamente pior. Tem muita gente que pensa que não, pode ser que no final dê tudo certo. Tem teólogos que acreditam que ninguém vai se perder, que Deus salvou todos. E se não for assim? E se sua conclusão estiver errada? Tem pessoas que não acreditam nem no inferno. E se sua conclusão estiver errada? Eu fico com a opinião do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu prefiro acreditar nas Escrituras, porque elas me dão mais segurança. Porque se eu estiver errado, o fim será triste. Olha o que Jesus diz no relato de Lázaro e o rico. Jesus diz que, morrendo Lázaro, estando no céu, no gozo do Senhor. Olha só, o texto não mostra Lázaro reclamando. O texto não fala nem que Lázaro, nada sobre Lázaro depois que ele morreu, só diz que ele está no céu, no seio de Abraão. E é imediata a situação. Morreu, céu. Do mesmo jeito com o rico. Morrendo o rico, estando no inferno, olha só, imediato, estando no inferno em tormento. É imediato, irmãos. Por isso que é desesperador. Por isso que é uma mensagem emergente. Porque estar sem Cristo é desesperadamente pior. E o terceiro, irmãos, estar sem Cristo é não ter o caminho, é não ter a verdade e é não ter a vida. Estar sem Cristo é estar perdido. Estar sem Cristo é desesperadamente pior. Estar morto numa mentira e perdido sem o caminho verdadeiro. Deus abençoe os irmãos. E eu oro a Deus que esta mensagem tenha trazido consolo ao seu coração, esperança, e que possamos falar mais sobre o nosso bom Jesus, o nosso bendito Salvador. Porque sem Ele, o mundo está perdido. Deus abençoe.